Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo com vocês? Hoje é a nossa live, né, sobre respiração. Estou esperando aqui o professor Juliano entrar. Mandei uma mensagem para ele aqui, mas ele acabou de entrar, ele tinha algum compromisso. Nós vamos falar hoje sobre a importância da respiração. Vou chamá-lo aqui para a gente começar. Vamos ver se deu certo. Ah, Olá, deu certo. tudo Olá, bem? tudo Boa bem? noite. Prazer. Bem, prazer. Boa noite. Prazer enorme te receber aqui no meu Instagram, tá? Obrigado. Eu falo sempre sobre respiração, a importância das mitocôndrias, da respiração. Respiração. Nada mais importante do que trazer uma pessoa que é especialista em respiração. Obrigado. Prazer. Para mim é uma satisfação enorme ter você aqui, tá? Igualmente. Obrigado pelo convite. A live é sua. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o método, né, que você ensina sobre a respiração e Perfeito. falar, né, sobre a importância da respiração. Perfeito. Eu comecei a me apaixonar por esse assunto não faz muito tempo, fazem mais ou menos 5 anos. Mas Uhum, sempre estudei muito, né? Vim da engenharia eletrônica, para ter uma ideia, então vim de um campo de estudo de energia, mas não era focado no corpo humano, por exemplo, né? uhum, Mas depois direcionei, comecei a fazer muitas terapias, então, comecei com a parte mais holística da respiração e depois descobri a Oxygen e a Buteyko, descobri o Patrick, né? Aí uhum, quando eu descobri o Patrick, realmente eu comecei a aprofundar na fisiologia da respiração para entender todos os impactos fisiológicos da respiração, né? Tudo que acontece no corpo humano conforme o padrão respiratório. Então, eu combino ciência, né, atual com os métodos da Oxygen, da Buteyko e também yoga. Estou fazendo formação de yoga e uhum, interessante porque a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre respiração e começa a aplicar e começa a perceber as mudanças na uhum. nossa vida. Eu comecei com a prática de yoga há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E o yoga realmente mudou assim minha vida. Eu comecei a perceber que eu não sabia respirar realmente, né? Percebi que eu me Uhum. exaltava um monte. Eu fui empresário por 18 anos, então tive equipes grandes, né, para liderar e sempre correndo. Então eu realmente não sabia respirar. E eu era todos os sintomas às vezes que eu descrevo eu tinha. Eu tinha azia, refluxo, tinha problemas para dormir, né? Tinha assim ansioso, né? Muito ansioso, bastante dificuldade para me concentrar. Certamente eu tinha bastante déficit de atenção, né? Uhum. Então imagina gerenciar equipes, né? E ter essa, esse compromisso, né? Isso realmente era bem desafiador. E aí E quando eu me como, afastei, vou te fazer uma pergunta e aí você continua e depois me responde. Eu acho que talvez tá? é uma grande pergunta que as pessoas ainda não sabem, né? Como que a gente respira corretamente? Então, como a gente nasceu respirando bem, né? E respirando de forma longa, profunda, uma respiração que movimentava principalmente o abdômen, né? O diafragma. Com Uhum, o passar do tempo a gente vai crescendo e eu acho que é muito emocional. Eu percebo, né? Tanto que quem trabalha nessa função hoje que se chama breathworker, né? A nível mundial, são terapeutas da respiração, pessoas que estudam muito a respiração. E realmente tinha uma parte meia perdida, porque ninguém quase tratava da respiração. uhum, Então, a pessoa ia se inscrever para fazer uma aula de yoga, mas talvez não entendia, não compreendia ali na aula, né, na prática de yoga, a importância de respirar de forma correta no dia a dia. E uhum, essa forma longa, profunda, principalmente nasal, né, evitar o máximo possível a respiração bucal, porque ela inclusive, eu acho que é um dos maiores causadores de doenças. E aí também as pessoas acham que isso é exagero, né? Só que o que uhum, está acontecendo? Hoje, cientificamente, eles estão mostrando que uma respiração bucal afeta praticamente todo o funcionamento do corpo humano, desde vasodilatação, entrega de oxigênio, toxinas, uhum, postura, a capacidade de se concentrar, formação da face, uhum, a resposta de relaxamento, que tem tudo a ver com o funcionamento do nervo vago. Então, vai uhum, afetar a digestão, não, via sistema nervoso, via químico e também mecânico.
porque a digestão depende dos movimentos peristálticos da respiração. Uhum. Então, não tem praticamente nada no corpo humano que não seja afetado pela respiração. É. E isso não tinha ninguém que trabalhava praticamente especificamente com a respiração, Uhum. que são breathworkers, né, a nível mundial aí. Só que assim, como é muito amplo o tema respiração, algumas pessoas vão se dedicar a falar sobre respiração de um lado mais terapêutico, Uhum. outras de um lado mais focado no esporte, porque isso também desenvolve a pessoa e faz ela respirar melhor. Sim. Outras vão para um lado, então, dentistas, médicos, Uhum. psicólogos, psiquiatras, né? Eu já formei, acho que está chegando quase a 100 já instrutores do método Oxygen no Brasil. E agora Uhum. para a primeira turma do Buteico em outubro, né? Uhum. O nosso time, o time da Oxygen aqui no Brasil, nós temos psicólogos, psiquiatras, dentistas, médicos. Então, é muito legal perceber que esse conhecimento se espalhando para bastante, né? Muitas Uhum. áreas da saúde, começa a todo mundo falar a mesma língua, porque se existe uma coisa que é universal para todo mundo é a respiração, né? Sim. A gente pode tem algumas frases dos grandes mestres assim que são incríveis, né? Uma delas é essa, né? Tudo muda do nascimento até a morte, tudo muda. A única coisa que não muda é a respiração. A gente tem que respirar. Aham. Então, acho que tá muito legal ver esse movimento crescer, porque eu acompanhei ele mais ou menos assim há 6 anos atrás. Então, quando ele começou, já estava com esse movimento de respiração, imersão no gelo, todas essas coisas que faziam a gente ter que olhar para nossa própria respiração de uma forma ou outra, Uhum. para parar de, digamos, terceirizar essas doenças respiratórias que, por mais que tenha algum fator externo, a maior parte é uma falta de consciência de como a pessoa respira. Então, às vezes, Você acha que essas doenças crônicas, elas podem ser melhoradas, prevenidas só com respiração? com certeza, é isso que está sendo mostrado, né? Tem muitos livros, tem um que eu traduzi para o português, publiquei aqui no Brasil, do Patrick McKeown, que é As Vantagens do Oxigênio. Então, ele Uhum. relaciona diabetes com hipertensão. Aí depois saiu o livro esse do Patrick já é mais antigo um pouco. Depois saiu o Respire, do James Nestor, que eles taparam as narinas, ele e outro cientista, outro médico, eles taparam as narinas com plugs de borracha de silicone por 10 dias. Toparam fazer esse desafio os dois. No quinto dia ele já estava grau 1 de hipertensão. Aham. É, E respirando pela boca, né? respirando só pela boca. Ou seja, Aham. né, ele estava relatando pesadelos, mau hálito, problema digestivo, Uhum. sonhos malucos, né? Então, que ele tinha, assim, ele não conseguia, o relógio biológico dele desregulou. Bom, assim, dores no corpo ele começou a ter, Uhum. porque as narinas têm tantas funções, né, que são todas elas vitais para a saúde. O Patrick fez uma relação, ele foi pegando, né, de muitos estudos, e nós já temos mais de 32 funções que as narinas desempenham que a Uhum. boca não, né? Sim. Então, é quase como se fosse assim, de forma simples para entender, o que a narina prepara o ar para chegar no pulmão é a mesma coisa que a saliva prepara a comida para chegar no estômago. Uhum. Não dá para comer pelo nariz, claro, mas também não se deveria respirar pela boca. Aham, Né? Os sim. ancestrais sabiam disso. Nos dois livros eles relatam visitas em tribos indígenas, onde as mães, quando a criança nascia, né, logo que o bebê nascia, uma das primeiras preocupações da mãe era não deixar ele dormir de boca aberta. Uhum. O conhecimento se perdeu, né? E hoje a gente trata a respiração como, eu respiro, estou vivo, tá tudo bem. E Sem perceber você, que e você acha que nós começamos a errar quando? Na época da amamentação, da alimentação? Aonde que a gente começou a errar essa respiração? um dos pontos muito perceptíveis, que foi uma grande quebra realmente, assim, foi na industrialização do Aham. alimento. Quando começou a se produzir alimento industrializado, ele começou a ficar muito mole, né? Muito papinha, muito comida rápida, fácil de engolir, Uhum. perdeu-se deglutição, então isso acabou perdendo força no maxilar, força na língua, estreitou as vias aéreas e aí a gente fica com uma sensação de que não consegue respirar bem e começa a respirar pela boca. Uhum. Só que é literalmente um morro abaixo. Quanto mais a pessoa respira pela boca, mais ela vai piorar a saúde, a ponto de eles estarem descobrindo até ligação da hiperventilação com osteoporose. Ou Uhum. seja, chega no osso. A As- forma como a gente respira chega no osso, afeta os Aham. ossos. E é simples de entender. A hiperventilação
a gente respira muito, bota muito gás carbônico para fora, o sangue fica muito alcalino, a corrente sanguínea começa a ficar desequilibrado o pH, começa a pegar bicarbonato, começa a colocar bicarbonato para fora da corrente sanguínea através da urina. Nesse processo, o corpo precisa de sais para fazer essa transição. E aí, quando ele começa a fazer isso cronicamente, ele começa a roubar dos estoques do osso, porque você está desnutrido, está sem sais. Ou Sim. seja, a importância do sal, né? A importância... Mas o mais importante é a gente ter em mente que a gente está respirando muito rápido. Sim. O que os estudos mostram atualmente é que a gente deveria estar respirando de 4 a 6 litros de ar por minuto em repouso. E o que acontece é que a maioria das pessoas está respirando tipo 15, 20 litros de ar por minuto, ou seja, 3 vezes, se não mais. Sim. E isso muita gente me confirma, porque você também deve perceber que as pessoas quando chegam, quando deitam, que você vai, né, se aproximar e perceber quão rápido as pessoas estão respirando. Muita gente me diz assim... Ofegantes, né? Ofegantes, né? Extremamente... Isso é totalmente ligado à ansiedade e também à insônia. Sim. Porque né, no momento que você hiperventila de dia, a tendência é que você hiperventile durante a noite. Ou seja, respirar excessivamente enquanto você está dormindo não faz sentido, entende? É um estado de ansiedade crônica, de hiperativação do sistema simpático, e nem para dormir direito a pessoa consegue. Ou seja, ela passa gastando energia de dia, dorme mal, acorda cansada. Então, isso é 90% da população, né? É. E sabe que no início todo mundo achava que era exagero, né? Quando eu comecei a falar, alguns anos atrás, muitos provavelmente viram rir, né? Dizendo, mas de onde que ele tá tirando isso, né? Uma vez ou outra, assim, em live do Instagram, eu fui meio, tipo, das pessoas eu acho que não entendiam o que eu queria dizer, né? Sim. Mas agora tá vindo, tá ficando muito claro, muito, muito claro. Ontem eu vi um post do Dr. Pedro Neuro também falando que a respiração atrapalha realmente o cérebro. Isso já fala bastante tempo, porque tem muitos estudos, inclusive, relacionando o TDAH com o respirador bucal, Sim. né? A grande maioria das pessoas que têm TDAH são respiradores bucais. Ou seja, pela falta das funções que as narinas têm cognitivas, que ativam funções do cérebro, como memória, como coordenação de hemisfério esquerdo e direito, isso é uma das coisas certamente mais importantes que tem. Porque essa conexão de hemisfério direito e esquerdo é razão e emoção. Então, regula a gente, ou tá muito no emocional, qualquer coisinha que alguém fala, a gente já se irrita, já perde a paciência. Sim. Ou fica muito emotivo, ou muito racional, e nenhum dos dois, né? E a gente sabe que hemisfério esquerdo e direito, tanto que no yoga se estuda, a narina esquerda é a lua, né? É o lado feminino, do lado direito. A narina direita é o lado... A cruza e vai para o lado esquerdo, que é o lado masculino. E já tem estudos mostrando que realmente, se a gente tapar uma narina e ficar respirando mais pela outra por um tempo, muda a temperatura corporal. Ou seja, a gente tem um nariz, mas é como se a gente tivesse 2 narizes. E cada um tem funções diferentes. Cada lado tem funções específicas. Tem Então, um livro... eu vou até te fazer uma pergunta, porque hoje eu fui para academia e lembrei de você. Legal. Da aula que você deu, porque você começa a olhar as pessoas respirando na academia, né? E respiram todas erradas. E o livro Outlive, não sei se você já leu esse livro, ele foi escrito por um médico ortopedista. E ele veio para a saúde integrativa e tudo mais, e ele fala muito sobre atividade física. E ele falou que ele só conseguiu ter rendimento de verdade na atividade física, por exemplo, ganhar músculo, que essa é uma queixa, especialmente das mulheres. Eu vi que tem muitas mulheres aqui na live, elas falam, ai, doutora, eu não ganho músculo, eu não consigo ganhar músculo e tudo mais. Ele falou no livro que ele só conseguiu começar a ganhar músculo sistematicamente depois que ele melhorou a respiração dele durante o exercício físico. Muito bom. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre respiração. Uma coisa que eu queria até que você explicasse também, porque tem muitos profissionais de saúde aqui que eu vi que entraram, alguns são até meus alunos, né? Legal. Sobre a importância do CO2. Ótimo. Porque todo mundo fala do oxigênio, mas a gente esquece do CO2, né? E aí são 2 perguntas sobre o CO2 e a respiração na atividade física. Nossa,
muita sincronia, que eu estou preparando um post para que a gente terminar a live que eu vou postar falando justamente sobre o CO2. Oh. Muito bom. Estamos sincronizados. Uhum. Então, assim, o CO2, ele foi por muito tempo ele foi mal compreendido. Uhum. Assim como o óxido, só em 92 que o óxido nítrico eles descobriram que ele era muito importante para o corpo humano. Eles ganharam até o prêmio Nobel. E o gás carbônico também, até hoje, muitas pessoas não entendem isso, Uhum. né? Então, a gente tem que tentar explicar por A mais B para a pessoa entender e fazer as conexões. Ah, agora entendi. Porque a maioria das pessoas acha que, como ele é tóxico, eu tenho que colocar ele para fora. Então, se eu vou me exercitar e eu comecei a aumentar o meu metabolismo, ou seja, né, oxigênio, glicose, faz a queima, literalmente tem um fogo dentro de nós. Uhum. E o subproduto que precisa ser eliminado é o gás carbônico. Só que eliminar mais gás carbônico do que é necessário do momento presente se chama hiperventilação. Uhum. Então, quando eu respiro muito rápido, eu elimino muito gás carbônico, desequilibro o pH sanguíneo e acontece tudo isso que a gente falou. Uhum. Sistematicamente, não há uma célula do corpo que não seja afetada por isso. Uhum. Absolutamente tudo. A unha lá do dedão do pé está sendo influenciada pela forma como a gente respira. Uhum. A gente só produz energia com grande quantidade com oxigênio. Na presença de oxigênio é 36 ATP contra 2. Uhum. Então a gente produz muito mais energia. Então, para que a gente aproveite esse oxigênio, não é simplesmente respirar bastante, é justamente o oposto. Para que eu possa aproveitar bem esse oxigênio que está fluindo no meu corpo, eu preciso respirar devagar, porque senão o oxigênio ele fica circulando na corrente sanguínea e não consegue chegar nos músculos porque não tem afinidade. A hemoglobina que está carregando o oxigênio, então ele vem pela hemoglobina, mas ela não tem afinidade com o músculo, já que do outro lado, por uma questão de temperatura, por uma questão de atração, né, de afinidade Uhum. mesmo, o oxigênio não consegue se desprender e chegar nos tecidos dos músculos. Então, é literalmente quando alguém disser assim, respira bastante para oxigenar mais, não, é justamente o oposto. Se você quer oxigenar mais seu corpo, você tem que respirar mais devagar. Claro que Uhum. até um certo ponto, né? Sim. Se eu começar a respirar muito devagar também, aí o CO2 aumentaria muito Uhum. e aí também isso não seria o ponto de equilíbrio para o corpo. Desequilibraria o pH começaria a ter hypoxia, que é queda do oxigênio. Uhum. Então, manda, na verdade, na respiração, quem dá os sinais primários é o CO2. Ele é Uhum. o gás que a gente deveria se preocupar quando faz uma avaliação, por exemplo, colocar um capnômetro na pessoa para perceber se o nível de CO2 dela que ela está exalando está equilibrado. Se ele Uhum. tiver menos de 40, 39, 38, 37, a partir de 37 para 36, a pessoa já está começando a entrar em níveis de hiperventilação. Uhum. Só que de 36 para 33 é só 3, né? Só que isso faz uma diferença Uhum. inacreditável, porque tanto que a gente, né, tá com 37 graus, se a gente chegar a 40, a gente tá com risco de vida. E Uhum. ou seja, essa pequena variação de temperatura ou de pH é suficiente para desequilibrar todo o corpo. Ele tem que Uhum. trabalhar de formas muito, ele tem que se sobrecarregar muito para corrigir essa besteira que a gente está fazendo, né? Uhum. Ele gasta muita energia para isso, para recuperar isso. Então, é um mal entendido, porque na verdade, respirar muito coloca muito gás carbônico para fora. Eu tenho vasoconstrição, e além da vasoconstrição, né, das veias literalmente diminuírem de calibre, o oxigênio fica preso e não consegue chegar nos músculos, porque esse é um estado de luta ou fuga. Uhum. Mestres do yoga nos falavam isso, tem escrituras do Kundalini Yoga de 7.000 anos atrás. 7.000 anos atrás. Uhum. E esse é o que a gente vê, às vezes, a nossa ciência de hoje muito arrogante, porque Sim. às vezes não há um respeito por conhecimentos que existem há 7.000 anos atrás e que eles já falavam isso. Eles já Nossa. sabiam disso. Uhum. Né? Então, literalmente, eles já diziam, tanto que tem escrituras de yoga que eles diziam, um yogi não nasce com um determinado tempo de vida, ele nasce com um determinado número de respirações. Se você respira muito rápido, você encurta a sua vida. Ah, Então, perfeito. certamente, e isso como que é explicado hoje cientificamente, né? É estresse oxidativo. O que que nos envelhece? É o próprio Uhum. oxigênio. Sim. Ou seja, é o equilíbrio entre gás carbônico e oxigênio. Muito oxigênio, você vai envelhecer, você vai inflamar, porque aí eu começo a ter muito processo anaeróbico, Uhum. já que o oxigênio fica preso na corrente sanguínea e não chega nos tecidos, nos músculos.
começa um processo anaeróbico, que é sem uso de oxigênio, já que não está chegando. Uhum. E esse processo envolve ácido lático, ácido pirúvico, começa todo esse processo que é uma pequena inflamação, que Uhum. é o que faz o músculo crescer. Então, eu tenho que ir para a academia fazer força para estressar o músculo, inflamar para que ele possa crescer. Mas se eu não dormir bem, tchau pro treino. Tchau. Uhum. O treino simplesmente foi invalidado. Não é nem que perdeu um pouquinho, não. Era melhor você ter ficado em casa, então, do que ter ido treinar e dormido mal. Uhum. E o que nós estamos vendo hoje? 72% dos brasileiros se queixam de problema para dormir. Sim. Fala A maioria. Todo mundo tem insônia. aí que tá, só que aí, então, se incentiva muito a atividade física, e eu sou também um incentivador de atividade física, né, total, me exercito muito, Uhum. mas assim, não da forma como a galera está se exercitando. Isso aí não é saudável. Respirar pela boca em excesso, a gente sabe tudo que a gente falou aqui, né? Tudo que Sim. causa uma respiração bucal, é horrível para o corpo. E aí você Uhum. vai lá e fica uma hora se exercitando, respirando pela boca, isso inflama o corpo, isso te afeta, né? Causa desbiose, né? Eu fiz uma aula também para a doutora Denise de Carvalho, que ela tem a Uhum. pós-graduação em desbiose. Toda essa questão, o fato de você ficar engolindo o ar, você desregula a microbiota intestinal e Sim. estomacal, vai te dar Uhum. problema digestivo, vai te dar um monte de consequência ruim. Então, peraí, não é bem assim, mas é só na atividade física. Ali onde você respira de forma mais intensa. Então, é Sim. ali que você devia evitar ao máximo a respiração bucal. E tá todo mundo Uhum. fazendo exatamente o contrário. Na academia, a galera, né, vai e se exercita de forma muito intensa, respirando pela boca, hiperventilando. Isso contribui para uma disfunção respiratória, porque a respiração bucal não engaja muito bem o diafragma. Uhum. Onde eu deveria estar me exercitando com o auge da intensidade da respiração, eu deveria estar usando o nariz para fortalecer o diafragma. As pessoas respiram pela boca, elas fortalecem o quê? Escaleno esternocleidomastoide, aqui em cima, ó. Sim. Uhum. Ou seja, tipo, cada vez isso contribui mais para uma disfunção diafragmática, né? Uhum. Se não observado. Algumas atividades físicas, como o yoga, não. Aí você foca muito na respiração, tanto que o Patanjali, os grandes mestres do yoga, falava o seguinte: respiração estável, postura estável. Respiração instável, postura instável. Uhum. E não o contrário. Então tá todo mundo focando na atividade física e esquecendo de respirar, literalmente respirando como Sim. der, como se diz, né? E deveria Aham. ser exatamente o oposto. Você deveria focar primeiro de tudo na sua respiração, alinhar a respiração, porque está se estudando muito fisiologicamente falando, mecanicamente falando, eles estão escrevendo frases do tipo: não existe movimento funcional sem uma respiração Uhum. funcional. Se você tem uma disfunção respiratória, todos os seus movimentos, de alguma forma, vão ser incompletos, incorretos. De alguma forma, você não está usando o seu máximo. É simples de entender. Porque a respiração envolve língua, envolve diafragma, envolve assoalho Uhum. pélvico. Todo esse eixo da coluna. O eixo Então, axial. se você respirar errado, você vai ter problema postural, provavelmente quando você se abaixar para levantar um peso, você não vai fazer o movimento correto, então você tem mais chance de Uhum. lesionar. Por isso que quando a gente fala da respiração, ela é multidimensional, ela afeta mecanicamente, quimicamente, psicologicamente, né, a nível do sistema nervoso Uhum. principalmente. Então é muito amplo o assunto respiração. Realmente ele é Sim. muito amplo. Cabem muitos profissionais da saúde nesse trabalho, porque todos podem somar conhecimentos e se Tá. ajudar, né? Para que Eu todo vou, eu, mundo. eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, ó, hoje, nesse livro Outlife, o médico fala exatamente isso. Ele só conseguiu ganhar músculo corretamente depois que ele aprendeu a respirar. E tem Perfeito. eu vou te fazer duas perguntas, na verdade. E eu quero a sua opinião. Uhum. Quando a gente tem problema de insônia, a gente não dorme bem, eu mesmo falo muito que a gente tem que se preocupar com o seu dia. E você acabou de falar, né? Uhum. Não adianta você ir para uma academia se você não dormiu bem. Uhum. Então a primeira pergunta é: como que eu vou corrigir o sono dessa pessoa? Você acredita que só pela respiração eu Uhum. consigo curar a insônia de um paciente? Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda pergunta é o seguinte, que eu vi você falando lá na aula, falando sobre emagrecimento. Uhum. Quem Uhum.
quer emagrecer, tem que respirar corretamente? Sim, sim. Certamente a primeira preocupação da pessoa deveria ser essa, depois a alimentação, Uhum, depois o restante, porque em termos de produção de energia, é só a gente parar para raciocinar rapidinho. Quanto tempo a gente fica sem comer? Já tem retiros, a galera fazendo retiro de 21 dias sem uhum. comida. 21 dias sem comer. Quanto tempo você fica sem respirar? Sem Então, lesão, 3 minutos, né? é pouquíssimo. Ou seja, a principal fonte de energia do corpo humano é o oxigênio. Uhum, Ele estoca e ele consegue fazer piezoeletricidade. Aí é um papo um pouco mais, talvez para algumas pessoas mais holísticos, mas eu não vejo assim, porque nós já estamos uhum, falando científica como medir magnetismo do coração e tudo mais, ou seja, o próprio ato de respirar produz energia quimicamente, eletricamente pelo movimento do diafragma, ele se uhum, auto-alimenta. Quem aí já ouviu alguém falar que alguém de viver de luz? Eu sei que uhum, não estou dizendo para parar de comer, eu como muito bem. A questão é, nós não precisamos se alimentar tanto quanto a gente se alimenta. Isso é tanto, olha o que está se falando sobre o poder do jejum, uhum. certo? Porque o Sim. fato de você dar pausas para o seu intestino é poderosíssimo. Ele se obriga a produzir um monte de hormônios que ele talvez não estava produzindo, a Uhum, fazer adaptações, a fazer fagocitose, começar a consumir os estoques de gordura. Ixi, é tanto benefício para o jejum, ou seja, parar de comer. uhum, O que você está fazendo? Como que você está vivo? Oxigênio e queima dos estoques. uhum. Está sendo queimado no estoque. Ou Sim. seja, só que para que eu possa fazer um bom jejum, eu preciso já estar respirando um pouco melhor, senão eu vou, sempre que eu tentar fazer um jejum, isso vai ser muito difícil, porque eu não uso bem a minha principal fonte de energia, que é a respiração, Uhum, que é o que está acontecendo. Eu acho que é um dos principais motivos que as pessoas respiram mal, a gente falou antes, né? Quais são eles? Teve questões emocionais, teve a questão da alimentação, teve a questão da gente ficar muito indoor, porque o sol uhum. é a principal fonte de Sim. energia. O prana, o sol. Então, a falta de exposição à luz faz com que a gente já tenha uma perda bem significativa de ganho de energia. Uhum, Pé na terra, no chão. E isso também sim. descarrega os elétrons, descarrega o negativo e permite que mais energia entre no nosso corpo. Então, a gente, olha só, as principais fontes de energia são essas, são respiração, em primeiro de tudo, mas que vem, depende do sol, oxigênio, fotossíntese e tudo. Pé no chão, sono. E o que, que a maioria das pessoas está fazendo quando está passando, às vezes nós, né? Passando dia inteiro fechado, Uhum, sol com sola de borracha e sem e respirando mal. E aí, por consequência, dormindo mal. Aonde que a gente vai sim. descontar tudo? Na comida. Então Na a gente comida. tenta dar esse déficit de energia comendo um monte. Eu faço, faço seguido jejum de 36, 42, já fiz 72 horas. Eu me sinto Uhum, muito melhor, porque uhum, uma vez que você entende que a sua respiração é a principal fonte de energia, você respira bem, você começa a ter muita sobra de energia. O sono melhora, você dorme fica mais tempo no sono profundo e no sono REM. uhum. Então você acorda mais descansado e aí, como você já está com todo esse contexto, né, melhor, fica bem mais fácil de você abrir mão da comida. Até Uhum, quando eu como, eu sinto depois, tipo ao meio-dia, não estava com muita fome, mas vou comer. Eu ia comer e depois eu vou comer e me sinto pesado depois, uhum. sabe? Então tem tudo a ver com o emagrecimento por esse fator de fonte de energia, né, que é a respiração, quando você aproveita melhor o oxigênio, respira melhor. A Sim. questão da ansiedade, que aí é emocional, então como a respiração tem efeitos psicofisiológicos, também te ajuda a ter mais controle emocional e não comer coisa que depois você fica, não devia ter comido tanto, aquela foi muito Aham, impulso, né? sim. É uma falta emocional. Então tem questões energéticas, emocionais e que 84% da gordura do corpo é eliminada pela respiração. Ah, E perfeito. Todo mundo tá ouvindo isso, tá, gente? É respiração. 70% das toxinas, ou seja, se a gente respira mal, por exemplo, mecanicamente o sistema linfático não funciona bem, então o corpo acumula toxinas e começa a inflamar. Uhum, A inflamação também faz com que fique difícil das mitocôndrias produzirem energia. sim. Então a gente tem outro déficit que é um déficit inflamatório. Então tu vê que são vários motivos, né? Mas sim, Uhum,
muito, já ajudei bastante gente a emagrecer. Eu perdi uns 20 e poucos quilos depois desse processo. Eu era bem inflamado, tinha bastante, assim, problemas digestivos, né? Realmente tinha Uhum. bastante. Eu me olho as fotos, eu era, realmente estava muito inchado, assim, sabe? Uhum. Então hoje eu percebo Sim. quanto inchaço eu perdi e realmente músculo eu não vou dizer que eu ganhei mais porque eu parei de ir para academia, por exemplo. Hoje eu faço yoga, eu faço stand-up, faço várias atividades assim, então não faço mais muito, não trabalho muito mais erguendo peso, né? Não faço. Aham. Então, Outra mas muda, filosofia. mas muda bastante. Hoje o meu foco é mobilidade. Eu entendi, inclusive faço algumas práticas sempre buscando estar em contato com a natureza e que sejam mais completas, que tenham alongamento envolvido, tenham permanência, né? O yoga trabalha muito a permanência, que é Uhum. uma coisa que a gente numa academia dificilmente faz. É sempre um movimento muito Sim. repetitivo e quase nada de permanência. Então eu busco equilibrar, né? Então eu vi que o pessoal, eu não consegui olhar as perguntas. Ah, tem uma que eu vi aqui passando, tem muita gente querendo que você ensine Ah, como que é uma respiração correta. perfeito, perfeito. Ou, né, eu vi que você tem um curso aberto para ensinar a respirar, melhorar sono, né? Então fale sobre Tem. isso pra gente. Tá. Então assim, a forma mais correta de respirar é predominantemente nasal, né? Evitar o máximo possível respirar pela boca, principalmente na atividade física. Como você falou antes, se muda o sono. Sim, porque é sistema nervoso autônomo, ele trabalha por repetição. Então, Uhum, nada mais à noite, durante o sono, nada mais é do que um reflexo de como você respirou durante o dia. uhum, Mas excesso. Então, uma das coisas que a respiração me ensinou muito e que eu falo muito para quem eu atendo, né, que a pessoa que vai no workshop a principal coisa que ela me ensinou é ter paciência, porque não é algo que é fácil que você vai mudar do dia para noite, mas a questão é, como diz o James Nestor no Respire, né, quanto antes você começar, melhor, porque é tipo algo uhum. inegociável em questão de saúde, respirar bem. Não tem, Sim. se você não respirar bem, você não vai ter saúde completa e ponto final, é inegociável. Ou seja, quanto antes começar, melhor. Uhum, O começar, no meu ponto de vista, não é nem necessariamente só fazer um curso, é assumir esse compromisso da sim. autoobservação. Porque se você assume o compromisso da autoobservação e você começa a colocar isso em prática, você mesmo vai percebendo Uhum, vários, vários aspectos de que você está aprendendo a respiração, que você está respirando muito curtinho, que está uhum, respirando pela boca. uhum, E aí sim, o curso é muito bom porque o curso ele vai te mostrar qual a melhor forma, vai te ensinar exercícios que são, por exemplo, na Oxygen, validados cientificamente, ou seja, tem muito estudo científico mostrando os impactos desse exercício. uhum. Então, essa combinação da autoobservação com estudo. Sim. Com certeza tem que ter estudo, né? Que é nada mais que um estudo de autoconhecimento. Aprender a respirar é um estudo de autoconhecimento. Então, É, eu acho que as pessoas às vezes não têm paciência, é, né? é, Elas querem um resultado imediato e o resultado não é imediato, não é né? imediato. Ele é garantido. Ele é garantido. Isso não tem como, sabe, Aham. negar. Ele é garantido, porque uma vez que você aprende a respirar, tudo muda. Muda a qualidade Uhum. do sono, a concentração. Eu tinha muita dificuldade para me concentrar, sabe? Bastante, assim. Hoje mudou muito a diferença, ansiedade, né? Toda a questão de digestão, tudo que mudou, assim, drasticamente na minha vida. E eu percebo realmente que a respiração fez esse primeiro grande passo, porque, assim, Uhum. ela não é tudo, mas ela está relacionada a tudo. É simples de entender. Tem alguma coisa que, para a galera que está vendo nós, você consegue fazer alguma coisa sem respirar? Então não se É, entendeu? tem dúvida de que ela não é tudo. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, tem que pegar sol, né? Tem muitas Uhum. outras coisas. Ter boas práticas, né? De convívio social, enfim. Mas ela definitivamente está ligada a tudo, está conectada com tudo. Então, conforme uma emoção, uma raiva, uma tristeza, medo, alegria, a gente muda o padrão respiratório. Uhum. Então, observar para não respirar pela boca, primeiro grande passo. Segundo, não menos, né, não menos importante, dá para fazer as duas coisas em paralelo, observar de respirar com o diafragma, né, de movimentar essa região do abdômen, que é muito Uhum. importante. Movimentar aqui, né? Costela expandindo para os lados. É muito importante esse movimento lateral da expansão das costelas, porque é ele que garante a posição do diafragma, a expansão, e que o diafragma massageie os órgãos para ter uma boa Uhum. digestão, nervo vago.
que o diafragma ele está sempre comunicando com o cérebro via nervo vago. Então, se o diafragma está rápido e curto, está mandando sinal de luta ou fuga para o cérebro. O cérebro está entendendo que tem algo ameaçando no ambiente. Então, fica muito mais difícil de você relaxar se você está respirando curtinho e rápido. Então, tem que respirar mais longo e mais profundo, mais na região do abdômen e mais lento. Porque aí você mais lento, mais profundo, a oxigenação do corpo melhora, os sinais para o cérebro melhoram, a postura melhora, a digestão vai melhorar, ou seja, literalmente você começa a ter um efeito em cascata em todo o corpo. E que a gente deveria respirar, por tudo isso que a gente já falou, né? O excesso do fazer, a gente tem muita coisa para pensar hoje, quando vê, esqueceu. Então, tem muitos estudos científicos mostrando que não tem relação de que se uma pessoa se exercita ou não, ela é um melhor respirador. Vocês acreditam? Não, não existe essa relação. Tem muita gente que não se exercita e que respira bem, e tem muita gente que se exercita pra caramba e não respira bem, sabe? Sim. E o vice-versa também. Existe, né? Bons atletas que respiram muito bem. Inclusive, um bom atleta, uma pessoa que é muito desenvolvida, ele é um bom respirador naturalmente. Entende? É uma pessoa que sabe respirar bem. Pode observar. Inclusive, saiu agora posts da Iga Swiatek, do Haaland, né, do jogador de futebol também, tapando a boca para treinar, colocando uma fita para forçar. Eu já vi vários. Nasal, né? Aí começa a vir pessoas dizendo: vocês são loucos, que absurdo, porque se tapar a boca, você não vai oxigenar direito o corpo. É justamente, olha, ainda tem muita gente, já vi profissionais da saúde postando e criticando, sem entender o tanto de impacto negativo que tem uma respiração bucal. Senão esses atletas de elite não estariam tapando a boca. Né? Eles não iriam fazer isso, né? Desde que eu conheci o sistema MyoBrace, né? Há algum tempo atrás, eu tento na academia não respirar pela boca, mas teve uma época que eu tinha um treinador, né, um personal, que ele me xingava, ele falou: mas tem que respirar pela boca, senão você não vai conseguir. Então, as pessoas ainda não entenderam, né? Elas ainda estão com aquele conhecimento antigo. Ainda estão com esse conhecimento antigo, principalmente se a gente ainda falar, respirar pelo nariz, tá, então tá, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Não, nem a respiração, não tem necessidade de soltar o ar pela boca. Não, é muito pior para o corpo humano quando você solta o ar pela boca também. Então, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Boca selada, lábios selados, língua no céu da boca. É assim que a gente devia estar a maior parte do tempo, exceto quando está falando. Que aí, um dos cuidados que eu tenho é quando eu estou falando é de fazer uma pausa na fala e inspirar pelo nariz e continuar falando, que pelo menos eu continuo dando bons sinais para o cérebro. Você consegue oxigenar bem o cérebro, não intoxica pela inspiração. O que eu vou ter de perda quando eu estou falando muito, que eu estou soltando o ar pela boca? Eu desperdiço muito mais vapor de água, então eu vou me desidratar na metade do tempo e vou perder muito calor. Porque se a gente faz assim, sai calor. E o que é calor? Calor é energia. Então, se eu fico perdendo calor, meu corpo tem que gastar energia para me manter quente. 37 graus, menos o pulmão. Então, excesso de respiração te esfria. Por isso que pessoas às vezes reclamam de pé gelado, mão gelada. Isso é excesso de respiração. Você está se resfriando. Né? A respiração é uma das principais formas de que o corpo faz a termogênese, troca calor. E olha que fantástico, né? Pés e mãos gelados é uma característica de hipotireoidismo. Então significa que se você não respira, a sua tireoide não funciona, né? Sim, afeta diretamente as glândulas, né? Tanto que é bem simples de entender. Se a gente, né, ouve um barulho, leva um susto e faz... Esse fato, essa respiração profunda já ativa, já dá um sinal lá para o cérebro, o diafragma, esse movimento brusco que ele faz, ou aqui o tórax, daí já é um sinal que vem daqui, já está dando um sinal, um impulso para o cérebro, assim, e o cérebro imediatamente alarga cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, né? Primeiro, largar adrenalina, vai dar um pico de adrenalina na corrente sanguínea, ou seja, é imediato. Basta uma respiração para você já ter um efeito no sistema endócrino, todo o sistema, todas as glândulas. E o contrário também é verdadeiro. Tem muitos estudos já mostrando do poder da acetilcolina para desacelerar o coração. Quando a gente
mais devagar e amplia o movimento do diafragma, esses estímulos do diafragma para o cérebro fazem com que aumente a produção de acetilcolina, ela desacelera o coração. Uhum. O Então, vagotrópico, ela também estimula, porque é via nervo vago, no fim tudo é via nervo vago, né? sim. Esses sinais começam a vir para o coração desacelerar, ou seja, em poucos segundos, mudando o padrão respiratório, você já está afetando seus hormônios. Uhum. Então, para a gente finalizar aqui, né? Eu sei que você tem um compromisso, aliás, você já está atrasado para o compromisso. Não, mas tudo certo. Eu consigo mais uns minutinhos aí, tudo bem. Então, assim, a base da pirâmide hoje, para a gente ter saúde e longevidade, porque muita gente fala de base de pirâmide, alimentação, atividade física, sono e tal. Então, eu vou colocar mais um degrau embaixo nessa pirâmide. A respiração É, seria? é o que os novos estudos estão apontando, assim, né? Mas isso Uhum, também é muito ancestral, ou seja, nós estamos exatamente num ponto, tanto que o James Nestor chamou o livro Respire de uma nova arte, uma nova ciência de uma arte perdida. Uma uhum, ciência de uma arte perdida. Isso é muito ancestral, isso é milenar, ou seja, nós é que perdemos o time e mudamos isso. Mas sempre foi, os ancestrais sempre consideraram a respiração não só fisiologicamente, mas no nível emocional, mental e espiritual. Tanto que Hua, Qi, Chi é tudo nomes de escolas espirituais que diziam que a respiração é o elo entre o corpo e o espírito. Simples uhum. Sim. de entender, se a gente parar de respirar, quanto tempo a gente tem. Então, o nosso espírito só acopla no corpo, só está nesse corpo com respiração. Sem respiração, ele tem que sair desse corpo. Não Uhum. sabemos, cada um tem as suas crenças, mas uma coisa todo mundo sabe, essa pessoa aqui, ela não está mais viva, certo? Ou Sim. seja, ela é a conexão com o espírito. Então, deveria sim ser, como sempre foi, né, pelos yogis, pelos xamãs, também falavam muitos, né, as tribos indígenas, deveria ser a base da pirâmide, a respiração. Depois o sono. E aí depois a gente começa, porque o sono também, sem o sono de qualidade, nada mais funciona direito no corpo humano, né? Sim. Isso também já está muito bem estudado. E, Uhum. claro, tomar água, se alimentar bem, pegar sol, botar os pés na terra, né? Ter boas práticas que façam a gente ficar feliz, né? Uhum. Alegria, felicidade, ter prazer, né? A gente se culpa muito por ter prazer também, então a gente se vive numa dualidade muito grande, né? E Uhum. tudo vai te levando para um caminho de um autoconhecimento muito maior quando a gente começa a fazer isso a partir do corpo. Então a yoga nos ensinava que a gente, a partir do corpo, dessas glândulas, desses centros energéticos, é que a gente começa a equilibrar o corpo físico, mental, emocional, espiritual. Uhum. Nós temos 11 corpos, segundo o yoga. Então, olha que profundo, né? Era muito Sim. interessante ver isso. E esse conhecimento se perdeu. Então, o que a ciência está mostrando hoje? Se você não respira bem, você não vai ter saúde. E respirar bem não é esse bicho de sete cabeças. O Uhum. estudo sobre isso, nós poderíamos ficar aqui, olha, dias, não é nem horas, falando de tanta coisa que teria para estudar sobre a respiração. E Uhum. é realmente incrível. Associado a traumas, associado a memórias, tudo está ligado com Sim. a respiração, né? Tanto que as práticas de renascimento, respiração holotrópica, são respirações onde você acessa traumas de infância pela respiração. Uhum. Então, E é incrível, né? A gente ter que, igual você falou, é um conhecimento tão elementar uhum. e às vezes a gente ainda tem que ficar provando cientificamente que isso é o correto, né? Eu acho isso uma temeridade. Mas é como está todo mundo hoje, né? Nós estamos tudo quadrados, a gente perdeu a fluidez, né? Uhum. E eu também pensa quanto tabu eu tive que quebrar. Nossa, Eu eu sei de imagino. eletrônica, eu vim mas ainda que já era para um campo sutil, porque a mecânica a gente vê, a eletricidade a gente não vê, a gente sabe que ela existe, mas é Uhum. um campo muito mais sutil que você tem que ir um estudo muito mais aberto. Eu lembro quando eu entrei na Unicinos era a maior taxa de desistência que tinha de engenharia elétrica, né? Porque Aham. realmente é algo complexo de entender, mas tem tudo a ver com o corpo humano. Nosso corpo é por energia. Então, Sim. se a gente fala de corpo físico, de corpo energético, né? Nossos níveis de energia, vai para um campo mais emocional, espiritual, Uhum. né? Tanto que também, se a gente, né, tá com dúvida, todas as religiões consideravam. Isso tá na Bíblia, Sim. né? Que veio, né, do sopro divino, né? Do pó da terra
e soprou o Senhor Deus, então, desde então a gente é uma alma vivente, o sopro divino. Então isso também é, a nível espiritual também é assim, no yoga também, que é do verbo, da palavra, né? A respiração Uhum. sai do sopro e vira o verbo, né? Então tudo se iniciou pelo verbo, Uhum. palavra, e o verbo era Deus, ou seja, tudo tá tudo tão explícito, né? A gente Tudo aqui, interligado. tudo, literalmente, quando você começa a perceber que se você respira melhor, sua postura melhora, as suas emoções melhoram, você Uhum. começa a dizer, vale a pena investir meu tempo aqui. Que aí Sim. nada mais é do que entrar no caminho da meditação. Então as pessoas querem botar a carroça na frente dos burros, né? Uhum. É ali isso que está acontecendo, né? A meditação é uma consequência de uma respiração funcional. Quanto mais você vai aprendendo a respirar, mais você começa a ter prazer em simplesmente sentar e ficar Uhum. essa respiração. E isso é meditação. Não é forçar. Eu vou sentar ali para meditar. Claro que tem que haver uma certa intenção, Uhum. uma vontade, uma ação dessa mudança, mas que não envolve só sentar para meditar. Envolve essa mudança de presença na respiração. E Sim. aí a própria meditação estática, na verdade, ela é um treino para que a gente se torne uma pessoa meditativa. Ninguém quer ficar só ir lá para o monte. Quer dizer, não é ninguém, mas poucas pessoas querem ir para o monte, ficar lá meditando, Uhum. né? Não é bem isso. Mas é se tornar uma pessoa mais meditativa, menos reativa, né? Que Uhum. fazer uma pausa quando percebe uma situação, refletir antes de repente já brigar, discutir. Então, quanto mais você vai aprofundando nos estudos da respiração, que começa por nariz, boca, nariz. Aqui em Sim. cima, aqui embaixo, movimento diafragma, não respira aqui em cima. Que mais? Uhum. Respira devagar, respira sempre grande, não curtinho, respira profundo e lento. Aí Uhum. daqui você percebe, nossa, mas agora eu percebi uma mudança aqui, parece que você começa a ficar até mais sensitivo à pulsação, ao batimento cardíaco, o som, tanto que nas Uhum. práticas eu uso muito, né, terapia sonora, quando a gente deita e fica controla a nossa respiração, você percebe a espacialidade de forma absurdamente diferente. Ou Sim. seja, vai cada vez mais tem um campo literalmente infinito para se descobrir, porque é através dessas práticas de meditação, respiração, que a gente vai acessando o desconhecido, né? Uhum. Aquilo que a gente não percebe, nossos olhos, esses sentidos limitados não conseguem perceber, nem sentir, nem tocar. É um campo muito mais sutil de percepção, que só se Ah, consegue através da respiração, né? tem uma pessoa perguntando o livro, mas a Juliana já respondeu que é o livro Respire, né? É um livro para Sim, estudar. ó, vou mostrar alguns aqui para vocês. E- Esse aqui, ó, foi o que eu traduzi do Patrick e publiquei aqui. As vantagens do oxigênio. Então, Uhum. então agora para corrigir alguns errinhos que tinham ficado e logo já vai estar disponível de novo. Mas acho até que talvez já esteja disponível de novo. Esse eu traduzi. Esse é outro muito bom do Patrick. Olha, olha a espessura do livro, né? Sim. Breathing Cure. Então ele fala sobre asma, respiração de crianças, Covid, porque já foi esse aqui mais recente, saúde Uhum. dental, diabetes, epilepsia, exercícios, respiração das mulheres, pressão alta, intimidade, que tem tudo a ver também com vasodilatação, para o homem para ereção, para a mulher para relaxamento, lubrificação, tudo tem, ó, Tá tudo insônia, interligado. a dor e imobilidade, síndrome do pânico, resiliência, ronco e apneia do sono. Então, Uhum. tem a Qual relação de livro. é o nome desse aí? O nome desse livro? Breathing Cure ainda não está traduzido, ainda Ah, não tá. esse. Uhum. E tem esse aqui que tá hoje tá, acho que um dos livros mais vendidos, é o best-seller mundial assim. Uhum. Mas o que que é legal? Esse aqui é um resumão. Então ele é muito bom para você fazer um resumão, mas ele não vai aprofundar em nada. Sim. É Ele só o entra, introdutório mesmo, a introdução. mas vale muito, porque a gente fica apavorado, perceber que no quinto dia ele tapando as narinas, ele já tava com o grau de hipertensão. Isso para mim foi tipo, ah, Uhum. né? Isso é realmente incrível. Aí a gente tem também as fitinhas para tapar a boca, para dormir, né? Colocar a fitinha para evitar que abra a boca quando tá Ah, que dormindo, legal. né? E ela não fecha, né? Ela tem um furinho no meio. Uhum. Então ela só mantém os lábios seladinhos, mas não deixa, evita a respiração bucal durante a noite, que é o que E mais essas prejudica. fitas a gente compra onde? Essas fitas, essa aqui, ela é importada lá da Irlanda, né? Que é do Patrick. Até eu peguei para fazer um teste uma da China, não tá aqui comigo agora.
Comprei pelo site, ele chegou, eu vou testar hoje à noite. Ah, Vamos ver como é. Porque depois você posta pra gente ver. porque tem soluções do tipo pegar um micropore, Uhum, né? Pore, sim, talvez ele fecha, não pode tapar a boca inteira, pessoal, né? Não é legal tapar 100% da boca, né? É bom deixar um pouquinho, porque vamos supor que deu uma vontade de regurgitar alguma coisa, sabe? E aí você tá com a boca fechada. Então, e não é para colar, eu já vi né, gente com. Por isso que as técnicas elas perdem crédito. Por quê? Porque vem os malucos e postam. Esses dias eu vi uma pessoa postando tapando a boca inteira assim daí. Não, se você precisar, né? É muito difícil acontecer. Preciso vomitar, botar alguma coisa para fora. Você vai se engasgar com aquilo, então é sim. perigoso mesmo. Então tem que ser uma coisa que seja leve, uma fitinha, um pedacinho de fita micropore que mantenha os lábios selados. Só que Uhum. não para todo mundo se não tiver fazendo os exercícios respiratórios. Aí por quê? Porque você tapa a boca, mas está com o nariz obstruído, não adianta, né? Tem, É, tem que estar com não uma nariz adianta. desobstruída primeiro, aprender a manter uma boa respiração e depois seria um nível 2. Uhum. Eu já tenho agora, eu atendo 1 a 1 e tem bastante instrutor desse método da Octane aqui no Brasil já, que atende também com esse método e os resultados são incríveis. De pessoas dizer assim, olha, fazia 6 meses que eu não sabia o que era acordar sem dor de cabeça. Ai, E que maravilha. 2, 3 dias praticando já começa o corpo. Assim como ele é muito bom para aprender, para gravar coisas, né? Registrar Uhum. repetição. Então ele aprende coisas boas e coisas ruins, né? Sim, Infelizmente, essa respiração, essa hiperventilação crônica é uma adaptação ruim, mas rapidamente dá para reverter, mas precisa muito comprometimento. Não, uhum. não adianta uma coisa que se a pessoa não sentar todo dia ali 10, 20 minutinhos pelo menos, sentar, respirar, não vai ter resultado. Não adianta, né? Precisa de um comprometimento. Isso é Sim. fato, É um sabe? exercício, né, diário. É um exercício diário. E aí depois ele começa a ficar mais automático, né? É meio que aquela virada de chave para ter os primeiros insights e os primeiros, agora entendi isso, aquilo depois literalmente vai embora. Por quê? Porque é uma função natural do ser humano. É Uhum. só essa vida caótica, desse estresse que isso foi se perdendo. Sim. Mas se você começa a testar todo dia com a boca fechada, a prestar atenção na respiração, você começa a mudar, a fisiologia vai mudando e vai melhorando, né? Então, os instrutores, os treinadores, um dos focos é orientar e acompanhar para saber se Uhum. está evoluindo, porque existem formas de medir, né, com retenção de ar, com tempo, com eficiência respiratória, vários pontos, né? Sono, se a pessoa acorda com a boca seca, e aí vai. A gente vai mapeando isso para estruturar uma forma de que a pessoa consiga depois andar sozinha. Esse é o objetivo, né? Uhum. Uma mudança de hábito. Sim. Eu queria aproveitar esse momentinho. Tem vários dentistas aqui. Eu queria convidar para o grupo, para o curso, né, de odontologia master. O Juliano vai estar lá, do Dr. André, do Instituto André Ribeiro. E quero te agradecer, Juliano, por você ter participado da live. Eu acho que cada vez mais eu tenho falado sobre respiração com Uhum. os meus alunos, né, e com os meus pacientes. Eu acho que o seu conteúdo é fantástico, espetacular. Obrigado pelo convite também, obrigado para todo mundo que participou aí. E é isso, esse curso vai ser bem legal também, né? Eu vou estar lá os 3 dias, vou estar lá os Uhum. 3 vai, eu acho que vou também conseguir fazer algumas práticas de sound healing para nós lá no final do curso. Que Ah, que maravilha. a gente tem Faço, um relato. faço um convite a todos os dentistas. Eu sei que tem vários aqui que já estão, né, no curso. E muitos trabalham com a miofuncional, né, que é a área da odontologia que trabalha muito a parte respiratória, e eu acho que é uma excelente oportunidade, tá? Te agradeço muito, viu, pelo conteúdo, foi ótimo. Todo mundo aqui, eu vi várias perguntas só, né? Que bom, que conteúdo maravilhoso, que ótimo. Te agradeço bastante, viu, Juliana? Também. Fiquem bem, pessoal. E aí também segue lá no Insta que eu dou muita dica ali, falo bastante, faço workshops em tudo que é lugar do Brasil aí também, que de repente quem tá mais eu vou para São Paulo, agora eu vou para outros estados, Curitiba, então eu faço bastante evento por aí, dá para de repente uma hora vir para participar de um presencial, né? Uhum. Pode Muito. deixar como colaborador, que aí eu venho pro meu perfil também. A live, né? Isso, Sim, que aí eu tá bom? sim.
Tá bom, foi um prazer, viu, Juliano? Muito obrigada Boa e noite, pessoal. até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.